Ah lá, Nelson. Espera aí, Nelson, vai chegar aí para você. Um minuto. Vamos ver, tira a prova dos 9 comigo. Vamos ver se eu sei mesmo. Acho que eu já comentei algumas vezes com o senhor que eu uso bastante o plasma rico em plaquetas endovenoso. E a gente sabe que ele estimula a medula, aumentar a produção da glicoproteína CD34. Sim. A ação dele, então, seria específica. Parácrino. Ele vai ter uma ação parácrina. Você vai ver daqui a pouco o que é. Aliás, você já conhece esse conceito de parácrino, mas já que você mencionou, deixa eu puxar aqui. Para quem não sabe, tá? Tem muita gente aqui na sala que já viu isso comigo. Então eu tenho endócrino, eu tenho parácrino e eu tenho autócrino. É mais ou menos assim, ó. Você tem o presidente da República, tá? Você tem o governador de São Paulo e você tem o prefeito de São Paulo. É uma hierarquia. O prefeito de São Paulo, o sonho dele é ser governador. Pergunta para ele para você ver. O governador, o sonho dele é ser presidente da República. Os políticos que se preza, ele quer subir. Eu não conheço ninguém que queira descer. Minha vida está muito boa, quero piorá-la um pouco. Não encontrei ninguém que queira piorar a vida, todo mundo quer melhorar. Então você há de convir que existe uma hierarquia aqui. O presidente da República, ele tem autonomia no Brasil inteiro. O governador de São Paulo só tem no estado de São Paulo. O prefeito de São Paulo só tem na cidade de São Paulo. Então, o que nós estamos querendo aqui é aprender isso aqui, ó. Porque tudo que acontece com a célula-tronco, ela acontece por efeito chamado parácrino. São chamados fatores de transcrição, que vão expressar os genes. Se expressar de um jeito, vai virar neurônio. Se expressar de outro jeito, vai virar músculo. Então, são os chamados efeitos parácrinos. Então, quando você faz um PRP, por exemplo, você está estimulando, tem ali que é chamado fatores de crescimento. O PRP está rico de fatores de crescimento, que são fatores de transcrição, que vão estimular expressões gênicas e estimular células que estão quiescentes, que estão adormecidas. Existe no corpo inteiro células-tronco que estão quiescentes. A palavra quiescência significa que elas estão hibernando, elas estão adormecidas. Então, um jeito de você fazer isso é através da estimulação das células-tronco quiescentes. E o PRP faz isso muito bem. Entendeu? Respondi, Nelson. Tem uma outra pergunta lá, doutor Jolival. Leva lá, pro bom baiano. Sem poesia, hein, Jolival? Doutor Laí, atendendo a solicitação de um grupo expressivo de colegas aqui da pós, eu estou autorizado a lhe dirigir a palavra como meu amado mestre. Tá bom. O senhor voltou turbinado e parecido com Laí Ribeiro. Eu acho que depois da aula de hoje, Thomas Kuhn, que escreveu A Estrutura das Evoluções Científicas, professor de Harvard, vai ter que reformular o paradigma dele. Você sabe que no final da vida dele ele não queria usar a palavra paradigma mais, né? Porque foi tão analisada que ele se recusava a usar paradigma. Olha aí. Muito bom também a linha do Karl Popper. Bom, o que eu queria lhe falar é o seguinte: eu participei de um seminário internacional com Dimitri, de São Petersburgo, Aníbal Costa e Gustavo Donson, de Norfolk, Estados Unidos, e Juan Calameira, que é o homem que faz a inseminação assistida lá no Instituto Nancini de Antoniori, na Roma. Sei. Que vive engravidando mulheres com idade de ser avós e estão parindo. Certo. Esse seminário começou numa sexta-noite, ficamos sábado o dia todo e no domingo, e ninguém saía, a não ser para ir dormir.
Sei. E só queríamos discutir qual o local melhor para introduzir o espermatozoide naquela membrana pelúcida do óvulo. Sei. Se no Polo Norte, se no Polo Sul, no leste ou oeste dela. Voltei para a Bahia sem saber qual era o melhor lugar, porque eu faço ICSI lá também, não é? Sim. E então, eu gostaria de que com essas coisas que o senhor andou por aí em célula-tronco, se o senhor descobriu alguma coisa a respeito disso. O lugar que ele deveria de entrar no óvulo, eu acredito que é ela pela lei do menor esforço. É o seguinte, onde é que a água corre? Por que a água corre no rio, no leito do rio e não fora do leito? Pela lei do menor esforço. O espermatozoide vai procurando a lei do menor esforço. Onde é mais fácil, onde for mais fácil. Eu acho que varia de um óvulo para outro. Onde é que esse lugar que vai entrar? Você vai aprender daqui a pouco o chamado Trim Tab Effect. Já ouviu falar? Trim Tab. Aguarda então, na hora que eu falar de Trim Tab, eu volto a conversar com você sobre isso. Última pergunta aqui, amado. E aí nós tocamos para frente. Oi. Professor, os pesquisadores já conseguiram identificar o que é que faz uma fertilização in vitro chegar a produzir células que um útero materno não consegue? Como por exemplo? Não, depende do meio que você coloca lá. Deixa eu só voltar na história com você. Quando o Pasteur estava no leito de morte, morrendo, as últimas palavras de Pasteur foram: Claude Bernard e Béchamp estavam certos. Porque o Pasteur, ele achava que uma bactéria era uma bactéria, um vírus era um vírus, um fungo era um fungo. Hoje nós sabemos que ela pode haver uma metamorfose, depende do terreno. Se eu pego uma célula zigoto e faço ela virar um osso, eu pego uma bactéria e faço ela virar um vírus, ou vice-versa. Isso aí é a chamada teoria do terreno. O que interessa é o terreno. Você me dá um pouquinho mais de tempo que eu vou mostrar para você o cenário de Waddington. Você vai entender isso melhor. Tá bom? Bom, por enquanto nós paramos aqui, mas estamos às horas. Deixa eu continuar a história. Nós fizemos isso, mostramos células imunoprivilegiadas. Isso, você saber isso é muito importante. A terapia celular é um reparo ou uma regeneração tecidual via infusão de células-tronco ou células, proteínas e peptídeos xenogênicos, ou seja, de outros animais, de outras espécies, imunoprivilegiados. É a habilidade de evitar uma reação imune. Tá? A regeneração e o restabelecimento funcional usando células autólogas de você mesmo, heterólogas do seu colega e estruturas celulares xenólogas, xeno de outra espécie. Bom, então vamos entender o que é uma célula-tronco. Alguém tem dúvida que isso aqui é um cachorro? Não, porque você olha para ele e fala, isso é um cachorro. Vamos ver se vocês continuam adivinhando. O que você acha que é isso aí? Você olha, o que você fala? Pato. Bom, mas a célula-tronco a gente não define ela assim. A gente define ela pelo seu comportamento biológico. Eu tenho aqui células-troncos de ovário que estão sendo produzidas e se eu examiná-la no microscópio, o que for, não consigo dizer que é célula-tronco. A definição de célula-tronco é baseada no comportamento biológico da célula e não nas características intrínsecas. O que caracteriza uma célula-tronco? É células específicas de ovário, está aqui. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho células-tronco neurais, de feto de camundongo, que estão aqui, os neurônios que estão surgindo em vermelho e a glia que está surgindo em verde, numa cultura. Como é que eu sei que é? Pelo comportamento dela, não é pelo jeitão dela. Então nós temos que ver o seguinte: o que é uma célula-tronco? Então esse é outro momento importante na apresentação de hoje, porque a maioria dos colegas que você perguntar não sabe. A partir desse momento você vai saber. Uma célula-tronco é aquela célula que tem dois comportamentos biológicos. Primeiro, ela é capaz de formar outras células-tronco, igual a ela. Ela pode se auto-renovar. Self-renewal. Auto-renewal. Ela faz outra célula-tronco. Se ela não produzir outra célula-tronco, ela não é célula-tronco. E ela tem a capacidade tem a potência.
ou plasticidade. Ela pode se diferenciar em outras células de outras linhagens celulares. Isso se chama plasticidade. Então ela tem a autorrenovação e ela tem a plasticidade ou potência. Potência, plasticidade é a mesma coisa. A plasticidade é a habilidade de se diferenciar em diversas linhagens celulares. Ela tem essa habilidade. Ela pode virar osso, ela pode virar cartilagem, ela pode virar epitélio, ela pode virar músculo, ela pode virar fibra muscular cardíaca. Ela fala nisso, o coração começa a bater na 5ª semana e não na 12ª, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, aqui uma célula-tronco. Me acompanha aqui, gente, que é lindo isso aqui. Eu tenho aqui uma célula-tronco, olha o que acontece. Ela se autorrenova. Quando ela for dividir aqui, ela tem que gerar outra filha igual a ela. E ao mesmo tempo ela gera outra célula. Isso chama de divisão assimétrica. Por quê? Ela gerou de um lado outra célula-tronco, chama-se autorrenovação, e ela gerou aqui uma célula que não é célula-tronco mais, porque ela agora vai se dividir, vai se dividindo aqui, ó. Ela não tem a autorregeneração de célula-tronco, e ela vai se diferenciar em células progenitoras. Qual a diferença da célula progenitora para a célula-tronco? A célula progenitora, ela já está comprometida em um caminho, ela já vai para uma linhagem, ela pode formar até várias células diferentes. Dentro daquela linhagem, ela vai para o endoderma, ela vai para o ectoderma, ela vai para o mesoderma, tá? Ela faz uma diferenciação. Vem mais uma informação que você não conhece e vai conhecer agora. Prepare-se. Nós temos 210 tipos de células no corpo. Definido, estudado, tá? Nós temos 210 tipos diferentes. Então, uma célula-tronco pluripotente pode virar qualquer uma dessas 210 tipos. Vai depender do meio ambiente onde ela está, tá? Célula-tronco é uma célula com potência variável que pode se autorrenovar, usada para manutenção e reparo celular o tempo todo. Se eu faço uma atividade física e leso o meu músculo, ativa-se uma célula-tronco muscular que vai produzir mais músculo para reparar, é reparo, vai fazer reparo naquela, ela faz reparo celular. Ela pode fazer regeneração também, ela faz reparo celular. E aqui a célula progenitora, que é filha da célula-tronco, ela está entre a célula-tronco e a célula diferenciada. Por exemplo, o mioblasto é uma célula progenitora muscular. Ela está a meio caminho entre uma célula-tronco e uma fibra muscular. Ela chama mioblasto. Muito bem. A divisão aqui na progenitora é rápida, a divisão aqui é lenta, porque senão eu acabo com elas. Eu vou dividindo lentamente aqui, e no momento que chegou aqui, a divisão é mais rápida. Então, o que é uma célula-tronco? É uma célula com potência variável, ou seja, TPMU, tensão premenstrual única, totipotente, pluripotente, multipotente, unipotente, e a habilidade de autorrenovação, usada para manutenção e reparo celular. E aqui tem uma foto de uma célula-tronco. É assim, muitas pessoas apresentam desse jeito. Isso aqui é uma célula-tronco. Mas não é pelo jeitão dela que você pode, é pelo comportamento biológico dela. Ela tem que se autorrenovar, ela tem que se diferenciar. Qual que é o sonho de uma célula-tronco? Se diferenciar. O que você vai ser quando crescer? Eu vou me diferenciar. O sonho dela é se diferenciar. Hã? Então ela se diferencia e você aplica ela. O que distingue uma célula especializada de outra? O que faz uma célula neurônio ser célula neurônio e uma célula beta do pâncreas ser célula beta do pâncreas? É a expressão gênica. É a geração de proteínas diferentes. Genes foram ativados diferentemente. Tem o mesmo genoma. Se eu pegar uma célula da ilhota de Langerhans, beta do pâncreas, que produz insulina, e pegar um neurônio, eles têm o mesmo genoma, mas a ativação genética, ou gênica, é diferente. Porque os fatores de transcrição usados são diferentes. Então, o que eu mostrei para você aqui, a ativação de um neurônio é assim, e a ativação de um eritrócito é assim. Então, isso aí você já captou, que era um mistério na sua cabeça. Agora você sabe direitinho o que está acontecendo. Uma célula-tronco pode ser, é por natureza indiferenciada, mas nem toda célula indiferenciada é tronco. Uma progenitora é indiferenciada e não é tronco. Uma célula cancerígena
Pode não é célula-tronco, pode ser. 1% dos tumores, vai ser novo para você. Totalmente novo. Você nunca ouviu falar isso que eu vou falar agora. Existe a célula-tronco do câncer. Por que o câncer tem recidiva? Porque não matou a célula-tronco do câncer. A célula-tronco do câncer, ela representa em torno de 1% do tumor. Você pega um tumor de 100, 1% dele é célula-tronco, que mantém o tumor crescendo. Então, outra novidade que você não conhecia, passou a conhecer nesse momento, é a célula-tronco do câncer. Está provado que ela existe. E ela é responsável pela causa, ela é responsável pela resistência terapêutica, muitas vezes, e ela é responsável pela recidiva. Matou tudo, mas não matou a célula-tronco. A célula-tronco do câncer, ela acorda com a interleucina 6 e a interleucina 8. Se ela estiver adormecida lá, você teve o câncer, 5 anos depois, 6 anos, 7 anos, você tem um processo inflamatório importante que libera interleucina 6 e interleucina 8, acorda a célula-tronco do câncer. Então, por isso que cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, açafrão da Índia, tudo é a mesma coisa. Turmérico, tudo é a mesma coisa. Quando você faz uso disso, você previne, trata e previne recidiva de câncer. Está cheio na literatura de trabalho sobre isso. Porque inibe a interleucina 6 e inibe a interleucina 8. Bom, isso aqui é lindo, ó. Olha só. Eu tenho aqui a plasticidade, que é a potência da célula, com quantas ela pode diferenciar. E eu tenho aqui a diferenciação, também chamada de especialização. Eu tenho aqui a totipotente, pluripotente, multipotente, unipotentes. Olha lá, ó. TOT, TPM única, ó. TPM única. Você agora nunca mais vai questionar. A pluri tem mais potência do que a multi ou menos? Mais. Tá? Tem mais potência, que a potência dela é superior à multi, porque vai caindo a potência, ó, à medida que vai aumentando a diferenciação. Nunca mais você esquece isso. Tá? Que vem, eu falei, depois de TOT, lá perto está ONI. Quer dizer, uma célula TOT potente está mais perto de Deus do que uma célula onipotente. Aí você não esquece mais. Bom, onde é que eu digo célula TOT potente? Só do zigoto. Até até a mórula com 8 células. O máximo que você pode ter é 8 crianças gêmeas idênticas. A célula pluripotente. Agora eu vou fazer um parênteses. Pôr o pé no freio um pouquinho, porque a coisa começa a ficar complicada para você por causa da nomenclatura. É muita coisa para você guardar. Então, se eu dizer para você o que tem. Existem as células tronco embrionárias. Existem as chamadas IPS, que são as células tronco pluripotente induzidas. Você vai aprender o que é. Mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, surgiu a descoberta do VSELS, Very Small Embryonic-like Cells. Very Small Embryonic-like Stem Cells. São células tronco parecidas com células embrionárias, muito pequenas, tá? Então essas são as 3 principais pluripotentes. Elas formam qualquer célula do corpo, com exceção da placenta, dos anexos embrionários, que é a placenta, o saco amniótico e o cordão umbilical. Vem as células multipotentes, que é muito importante você guardar. Tem 4. Você tem 4 tipos de tecido no corpo, ó. Você tem um tecido conectivo, também chamado de conjuntivo. Você tem um tecido nervoso, você tem um tecido epitelial, você tem um tecido muscular. Então, por exemplo, a multipotente forma isso aqui. E a multipotente forma isso aí, e a unipotente, vou dar um exemplo, uma célula tronco linfóide, por exemplo, só forma linfócitos. Ela é célula tronco, porque ela se autorrenova, você vai ver, mas ela é unipotente, ela só tem uma linha de produção. Ela não é uma célula progenitora, porque ela se autorrenova. E ao mesmo tempo ela produz só uma linha. É a linfóide. E aqui no conectivo você tem osso, cartilagem, sangue, linfa e adiposo. Isso tudo faz parte do tecido conectivo.
Então, tecido conectivo, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido muscular. Isso talvez seja, por enquanto, o slide mais importante que eu mostrei até agora. Isso te dá um entendimento de tudo. Nós vamos voltar a conversar sobre IPS e vamos voltar a conversar sobre VSEL. Os vasos são tecidos conectivos, tá? Os vasos estão em tecido conectivo, estão nessa linha aqui. Eles podem ser formados pela pluripotente e pela multipotente. Ou existem células especiais que podem produzir vasos. São chamadas células tronco endoteliais. Tá? Então você tem que guardar isso aqui, ó. Tensão pré-menstrual, aqui, ó. Tensão pré-menstrual única. Só isso você tem que guardar. Totipotente, pluripotente, multipotente, unipotente. Ninguém te enrola mais. Só você lembrar isso aí, você sabe do que você está falando. À medida que vai do T para o U, a potência vai caindo e a diferenciação vai aumentando. Ficou claro? Simples, fácil. Que são células totipotentes. Você pega o zigoto, que é o óvulo fertilizado, ele pode formar qualquer tipo de célula, incluindo cordão umbilical e placenta, até o 8º. Por isso que só pode ter 8 irmãos gêmeos univitelinos. Tá? Muito bem. São células tronco embrionárias, são células tronco pluripotentes induzidas. São as 3 pluripotentes. Olha lá, eu coloquei elas aqui para você, ó. Elas estão aqui no flip chart. Tá? Então as células tronco embrionárias, que é a chamada ICM, Inner Cell Mass, também chamado botão embrionário, também chamado embrioblasto. Elas vão formar, se eu tirar aquelas células lá, colocar num meio de cultura, e dependendo do fator de transcrição que eu estiver usando, eu posso formar uma célula progenitora cardíaca, ou posso formar uma célula progenitora neural, que vai me dar um cardiomiócito, ou vai me dar um neurônio, ou vai me dar um astrócito, ou vai me dar um oligodendrócito. Ali eu posso ter 3. Na linha neural, eu posso ter o neurônio propriamente dito, eu posso ter o astrócito e eu posso ter o oligodendrócito. Então eu posso fabricar no DISH, eu posso fabricar células do sistema nervoso e posso fabricar células cardíacas. Tá? Por um efeito paráquino, eu faço a expressão gênica. Eu quero fazer célula cardíaca, eu coloco no meio uma certa substância, que vocês vão ver daqui a pouco. Eu quero fazer célula neural, eu coloco outros fatores de transcrição. Dependendo do fator de transcrição, do efeito paráquino que eu provocar aqui, eu vou produzir um cardiomiócito ou vou produzir um neurônio. Tá? Células tronco da placenta são imunoprivilegiadas, ou seja, elas não desencadeiam reação imunológica, não estimulando o sistema imunoreceptor. Então você vai lá atrás dos fetos, você pega animais com fetos, tira aquelas células, liofiliza e faz tratamento sem reação imunológica. Tá? As células tronco pluripotentes, elas podem ser embrionárias, aqui eu estou lá, ó, elas podem ser células tronco pluripotente induzidas, eu vou explicar o que é isso em detalhes, e elas podem ser very small embryonic-like stem cells, que são as células recentemente descobertas, que inclusive podem se tornar células cardíacas, e estão sendo usadas em tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e etc. Que cada vez aumenta mais no mundo, porque as pessoas estão demorando mais tempo para morrer do coração, e elas então desenvolvem insuficiência cardíaca congestiva, um problema muito sério, e vão para a fila de transplante, que não está dando conta mais. E o maior segredo na cardiologia que eu conheço, o segredo mais bem guardado que existe na cardiologia, e que vocês todos, se eu perguntar, vocês vão errar na resposta, hoje, mulher morre mais do coração do que homem. Aliás, vou fazer uma... sim senhor, desde 1984, desde 84, mulher morre mais do coração do que homem. Desde 84. E a maioria dos cardiologistas ainda pensa que é o contrário. E eu vou te dizer mais. Olha que a afirmação que eu vou falar. Presta atenção, abre o ouvido. Em todas as idades, a doença cardíaca mata mais do que o câncer de mama na mulher. Em qualquer idade que você escolher, a doença cardíaca mata muito mais do que o câncer de mama na mulher. Em qualquer idade que você escolher, independente da idade. Isso é uma afirmação muito forte, porque está todo mundo preocupado com câncer de mama, mas ninguém preocupa com a doença cardíaca na mulher, que é diferente do homem.
o diagnóstico é diferente, a apresentação é diferente, a própria estrutura fisiopatológica é diferente. Por isso que ela não é tão diagnosticada, e essa ideia de que a mulher é protegida mais do que o homem, isso hoje não existe mais. Desde 84, tem mais mulher morrendo do coração do que homem.